Ô, gente, eu tenho uma palavra sobrenatural hoje. Todos os domingos, né? Todas as vezes que eu venho para ministrar, Deus põe isso no meu coração. Então, cada palavra é muito peculiar. E eu quero falar nessa manhã a respeito de algo que faz parte do contexto que a gente vive, de situações que faz parte de contextos do nosso dia a dia. E o tema dessa mensagem é um encontro que mudou tudo. E nós vamos ler então esses dois textos agora de Lucas 24 e depois Marcos 16. E esse momento aqui na história, qual é o momento? Jesus havia morrido, ressuscitado, e ele estava com os discípulos prestes a ser assunto aos céus. E essas duas passagens paralelas dos evangelhos de Lucas e Marcos registram tempos semelhantes em que ele estava ali antes de ser assunto aos céus. Eu queria, se você puder, novamente ficar de pé para nós fazermos essa leitura, em reverência à palavra do Senhor. Lucas 24, do 44 ao 48, você pode acompanhar aí comigo, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém? Eu quero só ressaltar o que ele diz no verso 46, quando diz assim que assim está escrito que o Cristo, não tem outro nome aí, ele havia de padecer, ele havia de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E ele continua ainda no verso 47, dizendo assim: e que em seu nome, algum outro nome? Não. Em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. E o verso 48 ele fala: vós sois testemunhas destas coisas. Olha o que diz Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nessa manhã nós queremos mais uma vez te agradecer. Colocamos essa palavra diante de ti, que será ministrada, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre ao nosso coração a tua vontade, a tua verdade. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude a não apenas ouvir a tua voz, mas assimilar aquilo que o Senhor está nos dizendo e que nós possamos obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem ordenado que nós façamos. Assim nós oramos, repreendemos agora todo impedimento na mente, todo bloqueio, todo desvio, ó Pai, e declaramos que essa palavra seja como boa semente lançada aos corações e ela vai crescer cada dia mais, gerar frutos e frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Eu tenho sempre tirado um tempo para transmitir para vocês, para ficar muito fixo na nossa mente, a respeito do nosso propósito de existir como igreja. E eu estou fazendo isso justamente agora, aqui aproveitando a introdução dessa mensagem, porque tem tudo a ver com essa mensagem de hoje. Ô Ana, põe aí para mim, fazendo favor, a nossa missão e visão. A nossa missão como igreja, de maneira resumida, eu tenho sempre dito para vocês que não apenas nós buscarmos sermos discípulos de verdade, mas também fazermos discípulos. E aqui nessa explicação eu tenho um pouquinho mais detalhado sobre isso, onde fala, sobre o papel de um discípulo, que é compartilhar o evangelho. Para quê? Porque é bonitinho? Não. Existe um objetivo de compartilhar o evangelho, para que vidas sejam salvas.
é ser e formar discípulos à semelhança de Jesus. Não é ser qualquer tipo de discípulo e não é formar qualquer tipo de discípulo. São discípulos à semelhança de Jesus. Então, nós precisamos ser discípulos à semelhança de Jesus e formarmos discípulos não à nossa semelhança somente, mas à semelhança de Cristo. E viver de forma frutífera, né? Honrando e glorificando a Deus. Agora, a missão é onde a gente quer chegar. Agora, a visão é como a gente vai chegar. Como a gente chega? Qual que é a nossa estratégia? Nós trabalhamos baseados na visão celular. Porque nós entendemos que o modelo da igreja primitiva era justamente esse. A Bíblia fala que eles se reuniam tanto nas casas quanto no templo. Esse é o modelo da igreja primitiva. Então, as casas é o lugar onde a gente recebe amigos, parceiros, companheiros, para que eles possam ali ouvir o Evangelho e, ouvindo o Evangelho, sejam salvos. O templo é onde a gente se reúne para adorar, clamar, bendizer e louvar o nome do Senhor, e a gente se reúne e celebra como família. Então, nós queremos ser discípulos e fazer discípulos seguindo essa visão e essa missão. Amém? E essa introdução, então, como eu disse, tem tudo a ver com essa palavra que nós vamos ministrar hoje. Eu posso começar te dizendo que todos nós temos na nossa vida um dia, um momento que marca a nossa história. É ou não é? Se eu pedisse para vocês contarem aqui um testemunho de um dia, fala para mim um dia que marcou você. Seja positivamente ou negativamente, né? A Bíblia fala que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então a gente quer lembrar de coisa boa. Mas o fato é que realmente existem dias e momentos que marcam a nossa vida. Por exemplo, como o dia do tão sonhado casamento. Né? Talvez uma moça, normalmente as moças que pensam, né, tem o sonho de casar ali toda linda, né, maquiada, com o cabelo feito, aquele vestido lindo. E aquele dia, gente, o casal ali contrata fotógrafos, os filmmakers da vida para registrar aquele momento, porque é um dia histórico. Talvez seja o dia de um nascimento de um tão querido e sonhado filho, tão desejado filho. Aquilo marca a sua história. Talvez seja o momento de você entrar numa sala e fazer uma prova de vestibular, que vai marcar a sua vida. Depois de você ter estudado tanto, e aquele momento que mexe tanto com as suas emoções, com as suas entranhas, né? Aquele frio na barriga, mas chega a hora que talvez vai marcar mais ainda, que é quando sai o resultado e você vê lá, você foi aprovado. Você se lembra daquela data. Você estudou tanto para ser aprovado, para passar num concurso, ou talvez mais profundo ainda, seja um momento onde você vai pegar o seu capelo e vai jogar para cima, que é um momento de celebração, a tão sonhada formatura. O momento de você assinar ali o contrato do concurso que você prestou e passou. Gente, são coisas tão maravilhosas e, como eu disse, faz parte da nossa vida. Mas assim também é quando a gente tem um encontro com Jesus. Só que quando a gente tem um encontro com Jesus, nós vemos que nós estamos falando de algo muito mais profundo do que esses momentos que perto do encontro com Jesus, eles ficam quase que irrelevantes. Sabe por quê? Porque o nosso encontro com Jesus, ele muda o nosso destino. O nosso encontro com Jesus gera em nós uma nova identidade. O nosso encontro com Jesus entrega nas nossas mãos um novo e sublime propósito de vida e também uma grandiosa missão. É isso que acontece de mais profundo quando a gente tem um encontro com Jesus. Mas a gente olha todas essas coisas e como igreja, às vezes a gente reflete como discípulos, porque é então que a gente olha para a igreja ou para os ditos cristãos do dia a dia e esse encontro que deve marcar tanto a gente, parece que é irrelevante na vida deles. E muitos ditos discípulos e cristãos estão vivendo de uma maneira como se nunca tivessem tido esse encontro.
A grande pergunta a ser feita nessa manhã também é: por que é que nós somos tão silenciosos diante de um mundo que precisa tanto ouvir falar sobre Jesus? Por quê? Sabe, pode ser que hajam respostas para isso. Talvez os cristãos de hoje em dia estão tão silenciosos por causa do seu egoísmo, porque têm pensado muito em si mesmos. Eles até têm pensado em serem discípulos melhores, mas são discípulos mancos, porque um discípulo que não gera discípulo não cumpre a sua missão. E talvez pode ser que seja essa questão de um egoísmo. Pode ser que na nossa caminhada algo tenha chamado mais a nossa atenção do que o próprio Jesus ou a missão que ele entregou nas nossas mãos. Pode ser que durante a nossa caminhada nós tenhamos nos distraídos. Nós não entendemos, nós desconhecemos ou não compreendemos corretamente a missão que Deus entregou nas nossas mãos. Pode ser que haja em nós um certo preconceito. Ou sabe o que é pior? Incredulidade. Porque às vezes a gente não desenvolve o nosso papel e não executa a missão que Deus colocou nas nossas mãos, porque a gente tem preconceito e o pior, como eu disse, a gente é incrédulo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para a vida das pessoas e fala assim: não, esse cara não tem jeito não. Esse aí, não adianta nem evangelizar ele, porque não tem esperança para ele. Você entende como às vezes a gente julga o poder transformador de Deus? Como a gente tem um talento meramente humano de olhar para as pessoas e não enxergar nelas a possibilidade de um trabalhar em transformação de Deus na vida dela, assim como ele tem feito nas nossas vidas. Você entende que isso é incredulidade? Mas nessa manhã, o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos alertar, para acender uma lâmpada e abrir os nossos olhos a respeito disso. Apocalipse 2,7 fala assim, ó: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa manhã para que nós relembrássemos ou entendêssemos o que nós recebemos em Cristo. E não somente isso, mas para que nós também soubéssemos o que nós vamos fazer com isso que nós recebemos. Sabe, nós passamos, podemos dizer recentemente, há não tanto tempo, por uma pandemia que matou muita gente. É um tão conhecido vírus. A gente precisa entender que, lembra na época da pandemia, que precisava evitar contato, precisava evitar estar junto, a gente não podia abraçar quem a gente amava, a gente não podia sair para comprar alguma coisa, a gente ficou proibido de um tanto de coisa. Nós somos privados por causa de um vírus ruim. Mas a gente precisa entender que todos os discípulos, eles estão contaminados com um vírus. Mas não é um vírus ruim, é um vírus bom. E ele se chama vírus da transformação. Nós carregamos em nós um poder, um potencial para contaminar as pessoas de maneira positiva. E Deus nos chama para isso. Quando a gente pensa nisso, então, e faz a relação com a missão que Jesus entregou nas nossas mãos, nós vamos ver e perceber claramente, segundo a palavra, que Jesus, ele não é apenas a pessoa central ou o assunto central da mensagem que nós devemos transmitir. Mas ele é muito mais do que isso, ele é também o exemplo daquele que transmite essa mensagem. Tanto é que Jesus dedicou a maioria esmagadora do seu tempo ministerial justamente no cumprimento da incumbência de anunciar as boas novas. Foi isso que Jesus fez. Mas é interessante a gente olhar para as ações evangelizadoras ou proclamadoras do Evangelho, né? Onde Jesus se proclama, anuncia a si mesmo como a esperança. Anuncia a si mesmo como algo que vai mudar a vida das pessoas. Quando Jesus tem um encontro com as pessoas, a gente observa, praticamente em todos os casos, um fator diferencial,
ou uma consequência, exatamente o que a gente chama de pós-encontro. O que a gente identifica de semelhante? A transformação e a multiplicação. Jesus tinha um encontro com as pessoas e ele transformava a vida das pessoas. Ele mudava totalmente a vida das pessoas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com esse tema nessa manhã? Um encontro que mudou tudo. É isso que Jesus fazia. Quando encontramos com Jesus, ele muda quem nós somos. Mas o fator não é só esse de transformação. Ele traz um empoderamento, uma capacitação sobre nós, uma unção de multiplicação. Então, os pós-encontros com Jesus eram recheados de resultados como transformação e multiplicação. E nós vamos refletir hoje, então, baseado na vida de uma mulher que teve um encontro com Jesus. E assim como ela, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas na história, e muitos de nós que estamos aqui hoje, experimentamos um encontro que mudou tudo na nossa vida. E houve transformação e multiplicação. Sabe, discípulos que não se multiplicam deixaram em segundo plano a sua principal missão. Aquela mulher era gente como eu e você. Aquela mulher não tinha credenciais religiosas para fazer o que ela fez após o encontro com Jesus. Aquela mulher, ela se tornou figura fundamental e serve de exemplo para nós hoje, para que a gente adquira então esse conhecimento e viva isso que essa mulher viveu, sabe? Ela se tornou de fato uma verdadeira missionária por onde ela passou. E eu quero ler com você então o texto de João, capítulo 4, a partir do verso 27 ao 42. Eu queria ler esse texto todo, mas ele é muito longo, então eu vou ler a partir do verso 27. Diz assim: neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que tivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sartes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Olha que tremendo esse texto. Só para você entender um pouquinho do que aconteceu antes, Jesus estava indo para uma outra cidade e ele tinha ali cerca de 2 ou 3 caminhos para fazer, mas ele escolheu passar por aquele lugar. E ali naquele lugar havia um poço. A Bíblia diz que Jesus estava cansado e os discípulos foram na cidade para comprar comida. E Jesus ficou naquele poço, e naquele poço ele encontra uma mulher samaritana. E como eu disse, né, Jesus é o nosso maior exemplo daquele que evangeliza, que prega, que anuncia as boas novas. Ele não podia perder a oportunidade de estabelecer um contato com aquela mulher, e ele começou a falar com aquela mulher. E a maneira que ele encontrou aquela mulher foi ali para retirar a água, ela estava sozinha, e Jesus falou para ela, você pode me dar um pouco de água? E ela vira para ele e diz justamente o que diz aqui o verso 9, né? Como sendo tu judeu, me pedes água, né? Pedes água para mim, que sou uma mulher samaritana. E a conversa se desenrola ali, né? E Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu lhe daria água da vida. E aquela conversa vai acontecendo, e Jesus chega no ponto da transformação. Porque aquela mulher, ela demonstra que existia algo dentro dela, que precisava ser preenchido. Quando Jesus fala para ela que lhe daria a água da vida, ela falou assim, então me dá dessa água. Eu quero essa água. E Jesus fala para ela assim, então vai e chama seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E ele diz, você falou a verdade, porque você já teve 5 e o que você está agora não é seu marido, é seu amante. E ela vê então que estava falando com um profeta, e a conversa se desenrola até o ponto dela ver que Jesus não era um homem comum, Jesus não era apenas um profeta, mas ele era o Messias prometido, o Cristo que haveria de vir. E ela estava diante ali de um momento então que marcaria completamente a história da vida dela. Mudaria e transformaria completamente a história da sua vida. Ela estava diante do Cristo que havia sido prometido. E ela é tocada e ela é transformada. E nós vamos ver então algumas questões aqui baseadas nisso, começando um pouco nesse verso 9, quando fala assim que, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Nós vamos fazer um comparativo entre o antes do encontro e o depois do encontro. Sabe, ali aquele momento, antes de Jesus invadir e entrar o coração daquela mulher no bom sentido, porque ela abre as portas do seu coração, nós vemos algo a respeito da realidade de vida daquela mulher. Primeiro ponto que a gente vê é que ela era mulher. O simples fato dela ser uma mulher, para a cultura da época, já era um grande problema. A mulher nunca foi valorizada. A mulher não podia nem ser ouvida. Sabe que Jesus era um mestre e não era nada aconselhável, não era permitido um rabino, um mestre, ter um encontro com uma mulher em público. Muito menos falar com ela, gente. Você entende que só o fato dela ser mulher já era um fator complicador? Sabe que alguns dizem que os rabinos não podiam conversar nem com a sua própria esposa em público. Olha o quanto a mulher era deixada de lado. Sabe, aquela mulher, ela também era muito desprezada por causa do contexto de vida dela. Ela era totalmente menosprezada e ela poderia muito bem olhar para ela mesma, assim como nós olhamos para nós muitas vezes, e nunca imaginarmos que nós, né, assim como ela poderia ter pensado, eu nunca vou poder ser parte de um plano de Deus. Por causa do contexto de vida que ela tinha. Às vezes nós olhamos para nós e nós entendemos que nós somos totalmente indignos de termos um encontro com Jesus, sermos transformados, muito menos de recebermos da nossa mão uma missão e Deus nos incluir dentro de um propósito ou de algo tão sublime. Talvez você olhe para você como aquela mulher olhou para ela e se sentia indigna, não qualificada, jamais se sentir
parte de um projeto que vem da parte de Deus. Aquela mulher vivia uma vida imoral ou tinha uma vida moral reprovável. O verso 18 fala assim, 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Sabe, às vezes a vida, ela nos expõe, é lógico que por causa também das escolhas que a gente faz, ao opróbrio, à exposição imoral, a um passado ruim. Mas o fato é que essa era a verdade daquela mulher. Ela não tinha como negar isso. Aquela mulher, talvez, vivia um conflito dentro dela por causa de tantos relacionamentos frustrados. Por causa de tantas vezes que ela dispôs o seu coração, talvez, e teve o seu coração quebrado. Porque foi envolvido de vários e vários fracassos sentimentais. Mas a verdade é que essa era a história daquela mulher. Ela vivia um vazio dentro dela. Como que eu sei disso? O verso 15 mostra isso quando ela vira para Jesus e fala: dá-me dessa água que o Senhor tem para dar. O Senhor disse que tem água viva para oferecer, dá-me dessa água. Aquela mulher, ela demonstra ali a sua fragilidade emocional, porque Jesus ele é cirúrgico e vai na onde ela mais precisava, e era o vazio que existia dentro dela, que ela não tinha conseguido preencher com seus relacionamentos. E ela expõe, ela se abre como uma rosa, como uma ostra, né? E mostra aquilo que há dentro dela, mas não há uma pérola dentro dela, há um vazio. Não há uma beleza a ser mostrada, há um vazio gigantesco. Quando ela diz, me dá dessa água. Aquela mulher, como muitos de nós e muitos aí fora, demonstra uma sequidão na sua alma, que precisa ser sedentada, precisa ter a sua sede matada, a sua sede saciada. E ela diz, me dá dessa água, pelo amor de Deus. Eu preciso dessa água. Aquela mulher, gente, até aquele momento do encontro, ela vivia uma vida onde ela era vítima de um preconceito tremendo, porque o texto diz que ela era samaritana. Eu não sei se você sabe, mas o samaritano, ele sofria preconceito, principalmente por parte do povo judeu, porque diante de todos os acontecimentos, né, que a gente vê lá, que o reino se dividiu, o reino do norte se contaminou com outros povos, né? Houveram ali casamentos e nasceram os samaritanos. Então eles eram considerados não uma raça pura, e eles eram vítima de um preconceito. E sabe o que isso gerou dentro daquela mulher? Uma identidade mal resolvida. Ela olha para a história da sua descendência e ela não encontra uma linhagem pura. E ela era acusada disso. Existia então um conflito de identidade naquela mulher. Existia isso porque o verso 9 que eu disse fala, né? Como você é judeu, está falando comigo que sou samaritana. Tem um muro entre a gente. Você não pode falar comigo. O certo é você me desprezar. Por que você está me dando atenção? É isso que aquela mulher estava falando para Jesus. Não, você é judeu. Primeiro, eu sou mulher, você não pode falar comigo. Segundo, eu sou samaritano, tem que haver uma barreira entre nós. Era essa a cultura da época. Mas Jesus, ele não olha essas coisas. Aquela mulher, gente, ela estava cheia de sentimentos de inferioridade, cheia de culpas, cheia de medos e acusações, assim como nós temos conosco. Mas o que eu acho tremendo em Jesus é que ele não leva em conta nada disso, em conta. Mas ele escolhe desenvolver uma profunda conversa com aquela mulher. Ele rompe com todos os preconceitos, ele rompe com a barreira social, religiosa, ele rompe com a barreira cultural e racial, para ter uma conversa com aquela mulher. Jesus, nas entrelinhas, ele estava dizendo, eu valorizo você. Jesus valoriza aquela mulher, ele desperta nela a sua simpatia, a sua curiosidade e também o seu senso de necessidade.
Ela passa a pensar naquilo que ela precisa. Ela estava com sede. Jesus, ele faz aquilo que nenhum dos judeus daquela época faria, para ter um encontro verdadeiro. Verso 28 fala assim, ó: quanto a mulher deixou o seu cântaro. Depois de todo esse desenrolar da conversa, nós vamos ver então o que mudou. O encontro daquela mulher com Jesus, o que mudou na vida dela? Olha só. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Existe aqui no contexto ali do texto que eu citei, uma discrepância entre os discípulos, o comportamento dos discípulos e o comportamento daquela mulher. Porque, sabe, eu não quero aqui expor de maneira pejorativa ou negativa os discípulos. Eles estavam com Jesus. Eles estavam ali literalmente engajados na missão. Só que, como todos os discípulos, a gente comete falhas. Eles cometeram falhas. E eu não quero aqui falar sobre isso de uma maneira a menosprezar, mas sim citar para que a gente entenda onde a gente não deve errar, como aqueles discípulos erraram. É interessante a gente ver que o texto mostra que os discípulos, gente, enquanto a mulher se comporta de um jeito, eles estavam ali com as suas mãos cheias de cestos de comida. Isso demonstra uma preocupação meramente com as coisas naturais. E talvez um dos piores erros que um discípulo pode cometer é se distrair durante a execução da missão. Não há relatos bíblicos de que aqueles discípulos, quando foram para aquela cidade, que era uma cidade onde haviam vários samaritanos, não há relatos de que eles tivessem evangelizado alguns deles. Não há relatos bíblicos de que o contato que eles tiveram com o comerciante foi tipo assim: eu vim aqui comprar um pão, mas deixa eu te falar uma coisa. Você já viu falar de Jesus? Ele está aí com a gente. Não há relatos de que aqueles homens fizeram isso. Sabe o que parece? Parece que eles, mesmo como discípulos, olha só, estavam somente preocupados em matar a sua fome. E eu falo de uma fome humana, natural. E quando a gente compara então com as ações daquela mulher, por causa do encontro que ela teve, o verso fala que ela deixou ali mesmo o seu cântaro. Sabe, aquela ação daquela mulher de deixar ali o seu cântaro, ela estava dizendo assim, ó, que aquela água já não tinha mais um significado vital para a vida dela, porque ela acabara de conhecer a fonte de água da vida. Era isso que aquela mulher estava dizendo. Quando ela deixa ali o seu cântaro, ela estava ignorando as suas necessidades materiais. Aquela mulher partiu então para os seus anunciando o que havia encontrado. Ela havia encontrado o Messias. E mais interessante ainda, que é muito comum a gente ver hoje, ela não deu desculpas. Ela não perdeu tempo. Ela não falou para Jesus: olha, deixa eu levar essa água ali que eu vim buscar e depois eu vou ali para fazer o que eu fui chamado para fazer. Não. Nós vemos então as pessoas postergando um chamado que Deus entrega imediatamente a todos nós como filhos e cristãos e discípulos. As pessoas vão deixando e deixando e deixando e deixando e fazem o contrário do que aquela mulher fez. Aquela mulher, ela assimilou o amor, a compaixão e o perdão de Jesus na vida dela. Ela teve um encontro com Jesus. Sabe? Ela foi transformada. É isso que aconteceu com aquela mulher. Em nenhum momento ela hesita em levar essa mensagem de transformação. E a pergunta a ser feita nesse momento é: o que nós aprendemos com esse exemplo? O que nós aprendemos é que um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, ele muda tudo na nossa vida. E quando tudo é mudado e transformado, isso deve gerar em nós um senso declaratório de que eu e você e cada discípulo nessa terra jamais deve se calar.
Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode ficar calado a respeito daquilo que você recebeu. Nós não podemos ficar calado, sabe? Não se trata exclusivamente de saber muito. Mas, pastor, eu não sei muito. Pastor, o que eu vou falar? Se trata, gente, meramente de anunciar algo real que você viveu com Deus. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar, que talvez você não precisa crescer no conhecimento da palavra. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não precisa esperar tudo isso acontecer para começar a testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Você não precisa usar de preconceitos e desculpas ou incredulidade e olhar para as pessoas, o seu amigo de faculdade, o seu parceiro de trabalho, ou o seu cliente, ou aqueles que estão ali junto com você no seu dia a dia, de tal maneira que a podre incredulidade vem à tona com tão mau cheiro, onde nós não somos capazes de abrir a nossa boca e falar algo que vai transformar a vida das pessoas. Nós não podemos nos calar. O verso 35 fala assim, ó, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Os campos, os discípulos estão falando, daqui 4 meses vai colher. Novamente, né, cabe muito bem o exemplo aqui da terra do agro, que entende sobre semear e colher. Os fazendeiros, o pessoal envolvido com o plantio e a colheita, eles falam, estou plantando hoje para colher daqui tanto tempo. E Jesus usa ali então essa figura de linguagem para dizer aos discípulos, porque a gente planta naturalmente algo que a gente vai colher e vai matar a nossa fome natural. Mas Jesus estava ensinando aqueles homens a viver num patamar mais alto. Jesus estava mostrando para aqueles homens, né? Eu, porém, vos digo, no verso 35, erguei os olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Sabe o que Jesus estava falando? Tem muita gente para ser colhida para o reino do nosso lado. Você só precisa olhar para o lado. Jesus está falando, olha para os campos. Né? A gente vê outro exemplo que eu poderia citar aqui, mas eu não quero me ater muito a isso, que é o exemplo citado lá em Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 20, que vai falar sobre um endemoniado gadareno. Aquele homem, gente, que vivia ali aprisionado, cheio de correntes, possuído de espíritos malignos, violento e solitário, antes do encontro com Jesus, mas Jesus chega naquele lugar um dia. E aquele homem, aquele endemoniado, tem um encontro com Jesus. E aquele que vivia aprisionado, vivia nas cavernas, vivia solitário, desprezado, sofrendo preconceito por parte das pessoas, sofrendo incredulidade por parte das pessoas, porque já haviam feito de tudo para aquele homem e não havia solução. Mas a solução foi encontrada quando ele teve um encontro com Jesus. E diante de tudo que aconteceu ali, depois você lê em casa Marcos 5, nós vamos ver que aquele homem que era como um lunático foi encontrado por aqueles povos ali da região, assentado, limpo, consciente, bem vestido, comportado, lúcido, cheio de compaixão pelos seus conterrâneos. Foi isso que o encontro com Jesus fez na vida dele. A Bíblia diz que aquele homem quis ir com Jesus, pediu para ir com Jesus. Jesus falou assim, não. Sabe por quê? Jesus sempre tem um plano para nós. E não é somente a transformação, mas a multiplicação. Jesus sabia que aquele homem seria incapaz de se calar diante do que ele havia recebido. E a Bíblia fala que aquele homem caminhou por 10 cidades. A Bíblia também fala que, por causa dele, toda aquela região passou a crer em Jesus. Porque ele não esperou e porque ele aceitou o desafio. Porque ele não quis ficar calado. Quando a gente volta para esse texto da mulher samaritana, o verso 39, fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha o testemunho de transformação daquela mulher.
e a decisão dela de não se calar. Muitos creram nele. Sabe por quê? Em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela venceu os seus paradigmas, ela venceu o seu vazio interior, ela venceu a sua história de vida. Não interessa quem eu fui. Sabe, Jesus está falando para nós todos os dias, não interessa o que você fez. Não interessa os erros que você cometeu. O que interessa é que você teve um encontro comigo e eu transformei você. E eu mudei você, eu gerei algo novo em você, eu te dei um novo nome, uma nova identidade. Eu entreguei nas suas mãos um propósito maior pelo qual você deve dedicar inteiramente a sua vida. Jesus não está nem aí para o seu passado, porque Ele sabe que quando nós temos um encontro com Ele, o poder do sangue dEle poderoso nos lava, nos purifica, nos redime. O verso 41 fala assim, ó, muitos outros creram nele por causa da palavra dele. Porque o nome de Jesus foi pregado por aquela mulher. E as pessoas se interessaram por Jesus. E tiveram um contato com Jesus. E o contato com Jesus que foi iniciado através da vida daquela mulher, continuou transformando mais e mais e mais vidas. O verso 42 fala assim, ó, olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos nele. Sabe, o que você disse abriu meu coração. O que você disse foi sobrenatural de Deus na minha vida. Eu conheci Jesus, eu tive um encontro com Jesus, mas eu passei a conviver com Ele e agora, olha só o que diz o texto. Não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que esse texto está dizendo, gente? Que existe um fator fundamental para que aquelas pessoas conhecessem a Jesus e foi justamente aquela mulher samaritana. Você precisa ser a mulher samaritana onde você está. Você precisa ser o homem samaritano onde você está. Você e eu não podemos nos calar a respeito daquilo que nós recebemos. E isso vai mudar a vida das pessoas. E o que há de profundo e glorioso nesse texto, sabe o que é? É que nós não estamos sendo somente discípulos quando proclamamos o Evangelho, mas nós estamos formando discípulos quando nós mostramos para eles o caminho, e eles em contato com o caminho, porque Jesus diz assim que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eles vivendo no caminho, na verdade e na vida, eles têm a sua própria experiência com Deus. Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas e vivem o Jesus do seu avô, da sua avó, e vivem o Jesus do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu vizinho ou até mesmo do seu amigo. Mas Deus nos chama para que nós entendamos a necessidade de vivermos o nosso próprio Jesus. É isso que aconteceu com aquele povo. Eu quero convidar você para ficar de pé agora. Existe uma chamada e uma convocação de Deus para nós. Nós aprendemos aqui algumas coisas em comum. Os personagens que eu citei aqui, principalmente aquela mulher, né? E assim como tantos outros, eles nos mostram lições em comum. Eles eram pessoas como eu e você, cheias de falhas, cheias de limitações, de problemas. Pessoas que talvez não sabiam muito a respeito da palavra que eles haviam de anunciar. Eles não tinham formação, mas eles também não esperaram. Eles apenas foram. Você precisa entender que você carrega algo poderoso dentro de você. O texto de Colossenses 1:27 fala assim, ó, Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero
lembrar você que o Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho é uma pessoa. E ele se chama Jesus Cristo. Para encerrar, eu quero contar uma história real para você entender um pouquinho de tudo isso. Existia um missionário que foi enviado para uma aldeia africana. E ele ficou ali durante um tempo, cerca de 15 dias, pregando um versículo apenas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ficou ali por aquele breve período pregando e pregando e pregando no idioma local. E certo dia pela manhã, um daqueles ouvintes desse período de pregação bateu na porta daquele missionário e falou assim: eu vou pregar aqui numa aldeia vizinha. Olha que interessante isso. Eu quero pregar aqui numa aldeia vizinha. E o missionário falou assim: mas você só conhece um versículo. E aquele homem respondeu assim: é verdade, mas na aldeia que eu vou, eles não conhecem nenhum. Sabe? Você não precisa saber tudo. Você precisa de um versículo. Você precisa de uma história. Você precisa de um momento. Você precisa de um exalar, de um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. É só isso que você precisa. O resto, a unção do Espírito vai capacitar você. E você com certeza vai continuar crescendo em conhecimento, assim como com certeza este homem que quando tinha apenas um versículo, ele decidiu pregar, mesmo sabendo só um versículo. Sabe o que é isso, gente? Isso é algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração nos últimos dias. A Bíblia fala assim, ó, não desprezem os pequenos começos. A Bíblia também diz assim, ó, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Olha que tremendo isso. Quando a gente decide ser fiel no pouco, gente, nós estamos entrando dentro de uma promessa. Gente, é uma promessa. Existe um condicional para o muito. Sabe qual é? Ser fiel no pouco. Isso vale para tudo na sua vida. E eu quero, antes da gente cantar uma canção, deixar o texto de Isaías 6:8 para você, dizendo assim, ó: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, no nosso cumprimento da nossa missão de sermos discípulos e fazermos discípulos, não haverá verdade se nós não formos enviados. Não haverá verdade se eu não entender que eu preciso não apenas fazer parte da visão nas reuniões das casas e no templo, mas também trazer pessoas para isso. Quantas pessoas você conhece e tem contato que eu não tenho? Sabe, Deus me trouxe de Três Lagoas para cá para ser um samaritano para você e falar de Jesus para você. Assim como aquela mulher falou para aqueles homens. Mas você também precisa se transformar como aquela samaritana. Você foi chamado por Deus para falar de Jesus para quem está junto com você. O que Jesus falou para os discípulos? Levante os olhos e vede. Eu tenho certeza absoluta que tem gente que faz parte do seu dia a dia que precisa ouvir a mensagem chamada Jesus. E só está esperando um convite seu. Antes de nós orarmos, eu me lembro da Natália contando uma história de que ela trabalhava e ali no contexto que ela trabalhava tinha uma pessoa que ela descobriu que era cristã. E ela trabalhou muito tempo com aquela pessoa.
Hoje a Natália está aqui. Ela recebeu algo de Deus, ela teve um encontro. A vida dela foi transformada e existe uma unção de multiplicação sendo gerada na vida dela. Mas ela me disse assim, olha, eu trabalhei tanto tempo com a fulana e a fulana nunca me convidou para ir na igreja dela. Eu não sei pregar, mas você sabe convidar? Você sabe chamar alguém? Você sabia que de 90% a 95% das pessoas que estão hoje vivendo com Jesus dentro de uma igreja, em uma célula ou em reuniões, são pessoas que vieram através de um amigo próximo, de um parente próximo, de uma pessoa que ama, de um amigo de trabalho? Você sabia? Você entende o quanto os relacionamentos são impactadores na vida das pessoas? E o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje para que nós entendêssemos a nossa missão. Isso é ajuntar tesouros no céu. Amém? Não interessa o que você viveu. Não interessa o tanto que você sabe. Não interessa os seus traumas. Não interessa os seus conflitos. Só vai. Só abre essa boca linda que Jesus te deu e fala, existe alguém que te ama. Vamos lá na célula comigo. Vamos lá no culto domingo comigo. Vamos, não desista das pessoas. Não seja preconceituoso. Não seja incrédulo. Creia. Creia que a transformação que está chegando sobre você também pode chegar na vida das pessoas.